pessoal, Paulo Adair, para mais um bate-papo aqui no Papo Neto. Essa semana estamos com bate-papos literários, né? Falamos da Fripopsos e hoje vamos estar falando de um inscrito para o Prêmio Jabuti, né? Estamos falando aqui com Rafael Moura Filho, que já esteve aqui falando daquele livro Democracia dos Ausentes, né? E agora está falando, vai falar aqui sobre o livro dele, o livro anterior dele, que está concorrendo, está inscrito para o Prêmio Jabuti. Rafael, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Esse tema que você aborda é sempre muito atual e muito pertinente. Aliás, estamos falando de política aqui, né? Engraçado, né? O país do futebol e do carnaval, ultimamente, tem sido o país da política, né? As pessoas estão se interessando um pouco mais. Mas eu vou deixar o spoiler para você aí, porque você tem um questionamento a fazer sobre essa questão da participação popular. Só para deixar aqui registrado, Falando um Monte é o blog do Rafael, e já está ultrapassando 1 milhão de acessos, e até a Bienal, que deve acontecer em julho, deve ultrapassar o 1,5 milhão de acessos. Então, acompanhem lá, sigam o Rafael, tem muita coisa interessante para falar, muito posicionamento importante. Rafael, mas me diga aí essa questão dos 600 dias, né? O Diário de uma Democracia, 600 dias aí, e como eles impactaram a nossa sociedade. Fala um pouco sobre essa ideia desse livro e que está concorrendo aí ao Jabuti, que está inscrito para o Prêmio Jabuti. Paulo, é um prazer estar aqui com você novamente no seu canal. É sempre muito bom poder compartilhar as coisas literárias, as coisas que estão acontecendo com os nossos lançamentos. E o Diário de uma Democracia, ele surgiu, na verdade, o meu livro anterior, o 4º livro, se chama De Sarney a Temer, Nossa Incipiente Democracia. E ele aborda os 33 anos entre o fim da ditadura militar e o começo da redemocratização do país até a gestão de Michel Temer. Quando eu terminei de escrever, e até diante de toda a pesquisa, de todo o trabalho que eu tive na construção desse livro, eu resolvi, então, dar continuidade. E a continuidade foi justamente do período que estava encerrando o governo Michel Temer e o começo das negociações e das discussões para a eleição de 2018, até os 600 primeiros dias. O João Scortese, quando eu conversei com ele, que eu estava escrevendo o livro, né, e foi dele a sugestão do nome do diário, que ele me falou: você está escrevendo um diário, isso é muito legal, é muito bacana e puxa vida, eu quero publicá-lo. E eu estava ainda, não tinha ainda um nome e estava no meio do caminho, né, essa ideia, e ele me disse: olha, esse livro, pela forma que você está fazendo, ele parece um diário de bordo, ele parece um diário das coisas do Brasil, né? E eu disse: João, mas eu preciso parar isso aqui, porque senão eu vou ficar até 2022 escrevendo, porque eu também estou me animando com aquilo que eu estou escrevendo. E aí foi onde eu tive a ideia de parar nos 600 primeiros dias da gestão atual. Então, esse livro conta, né, na verdade, todo esse processo que culminou com os candidatos e com a eleição, e depois os 600 primeiros dias da gestão. O que realmente aconteceu nessa gestão, nesses primeiros 600 dias, o que impactou, o que não impactou, enfim, quais foram as mudanças ou as transformações, enfim, aquilo que aconteceu. Então, o livro fala sobre esse período e o tema é realmente a questão política, dando uma continuidade, de certa forma, àquela pesquisa e aquele período dos 33 anos de redemocratização do nosso país. Maravilha. E o que você acha que levou a esse destaque, a essa inscrição, essa aceitação da inscrição no Prêmio Jabuti? Quais são as características principais dessa obra, Rafael?
Ela logicamente, ela é atual, o assunto é muito pertinente, ela fala de algo que está acontecendo no país, né? Que é essa efervescência, essa gestão política atual de um presidente eleito democraticamente e de tudo aquilo que o cerca de positivo e de negativo, obviamente, em torno daquilo que afeta a sociedade brasileira, né? Nós, nesse período de 33 anos de redemocratização, nós tivemos poucos presidentes, se a gente for analisar friamente, por causa da reeleição. Quer dizer, tivemos lá o Collor, depois Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, e o Michel Temer, que entrou fruto do impeachment. Aí vem a última eleição com o Bolsonaro, que também pode se reeleger, ele é candidato, né? Então, nesse período, embora seja um período de 35 anos, 36 anos hoje, nós tivemos poucas gestões para poder fazer uma análise mais ampla, né? Se a gente for pensar no ponto de vista político, ideológico, né? Então, eu creio que essa é a grande questão que envolve a inscrição e a possibilidade do livro concorrer ao Prêmio Jabuti. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravação que está acontecendo um fenômeno, eu diria até uma dicotomia no comportamento Aliás, isso não é restrito ao Brasil, mas a gente está vendo isso, aconteceu agora, acabou de acontecer na França, aconteceu anteriormente até nos próprios Estados Unidos e em tantos lugares, aconteceu na Turquia, aconteceu em vários lugares, que apesar da política ter surgido como um tema recorrente nas redes sociais, recorrente nos programas de televisão, nos blogs, na mídia em geral, e a população parece que se infiltrado mais, ter se misturado mais para falar, para debater sobre política, na hora da eleição a gente está vendo um afastamento. Você fala isso, inclusive, no seu Democracia dos Ausentes. Né? Sim. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais. Como é que você vê essa dicotomia? Se, por um lado, a gente parece que está conversando mais sobre política, por outro lado, a gente parece estar participando menos da política, está desacreditando a política. Verdade. O que você acha que está acontecendo? Talvez o fato de que nas redes sociais e na internet essa conversa não seja uma conversa consistente. Ela, na verdade, são factoides, são coisas do dia a dia que estão acontecendo, e nem sempre essas coisas trazem ou contêm informações preciosas e importantes, né, para que o cidadão... Construtivas para a sociedade. Construtivas, né, para que o cidadão possa efetivamente elaborar. O grande fato é que a educação brasileira, nos últimos 30 anos, ela vem numa decrescente. A verdade é essa. Nós não temos hoje no país, e nunca tivemos, uma educação, ou já tivemos, mas muito lá atrás, na década de 70, uma educação de qualidade, né? Com professores bem remunerados, com informações precisas, atualizadas, uma grade curricular que realmente privilegiasse não só aquele conteúdo básico que nós sabemos que tem que ter dentro da educação, mas a informação. E essa informação precisa, correta, sobre, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro. Então, você percebe que boa parte do contingente nacional, da população nacional, desconhece o que é o voto majoritário, o que é o voto proporcional, como se elege um vereador, como se elege um deputado, o que o deputado pode e o que ele pode fazer, o que ele não faz, o que ele pode fazer, o que um vereador tem como obrigação para fazer, o que ele não pode fazer, enfim, quais são os seus direitos e deveres, tudo isso, né, inclusive boa parte, eu coloco isso no novo livro, na Democracia dos Ausentes, até como informação. Então, a gente percebe o seguinte, realmente, você tem toda a razão, uma dicotomia.
na medida em que se fala muito mais hoje de política do que antigamente, quando nós não tínhamos internet, redes sociais, WhatsApp, celular, do que nos tempos passados. Só que, por mais incrível que possa parecer, há um afastamento. Agora, por outro lado, também, um dos motivos é que a classe política também não colabora, né? Então, você vê muita coisa sobre política, mas se nós pegarmos, por exemplo, nos noticiários de uma semana, o assunto corrupção, ele prevalece sobre o assunto obras, educação, coisas que poderiam agradar e interessar realmente a população, no sentido, puxa vida, olha, o Paulo foi eleito, mas olha o que ele está fazendo lá em Goiás, olha o que ele está fazendo aqui no Maranhão, olha que bacana, olha que projeto bacana. Não, você vê pouco de projetos que dão certo e que podem efetivamente mudar a vida do cidadão, mas você vê muito de crimes, de corrupção, de licitações fraudulentas, etc, etc. Então, isso acaba, obviamente, cansando, afastando, causando um certo asco, um certo... né? E as pessoas se afastam. A gente percebe até que as boas notícias, às vezes, são dadas de uma forma tendenciosa, né? Sim. Eu lembro muito de uma frase do personagem Ned Stark, do Game of Thrones, né? Que ele dizia que tudo que vem antes do mais é bobagem, né? Quer dizer, É bobagem. Na verdade, ele não falava bobagem, ele falava um termo um pouco mais pesado, né? O horário não permite que a gente fale esses termos. Mas é a pura realidade, né? E a gente vê isso na notícia, né? Olha, o Brasil melhorou, mas ainda está assim, assado, quer dizer, é o mais. Na verdade, você vê muita informação do tipo, a informação positiva com pouco destaque e depois você fica 10 minutos falando dos aspectos negativos daquela informação positiva. E isso é desgastante, porque, na verdade, dá a impressão que está todo mundo torcendo para que dê errado, né? E outra coisa, você também vê aqueles que atuam, e eu não estou falando especificamente a nível federal, a nível estadual, municipal, a gente vê isso a nível municipal, a gente vê isso a nível local. Você vê muita gente fazendo boas coisas, mas às vezes com boa intenção, mas de uma forma que não surte o efeito desejado, ou surte um efeito desejado, mas por causa de uma briga política isso não é destacado, né? Não é destacado. Ou seja, as pessoas não reconhecem o acerto do seu oponente. O seu oponente tem que estar sempre 100% errado, e não é verdade isso. Exato. Né? De parte a parte, né? De parte a parte. Né? Eu costumo usar aquele paradigma da caixa de bombom, né? Como se a pessoa ganhasse uma caixa de bombom e fosse obrigada a comer todos os bombons, independente de gostar ou não dos bombons que estão lá dentro. Né? Você é obrigado a comer a caixa toda. E não é verdade. Você tem certos pacotes que têm coisas boas e coisas ruins. Alguns têm muito mais coisa ruim do que boa, diga-se de passagem. Exato. Mas a gente não está focando, como você diz, a gente não está sendo positivo, né? A gente não está sendo assertivo em valorizar o que está certo, o que está dando certo, porque muita coisa está dando certo. Né? Não fosse uma grave pandemia, nós tivemos aí o ano passado a geração de 2.700.000 empregos em carteiras assinadas, uma coisa inédita durante uma crise econômica tão forte. Por outro lado, a gente teve arrebentou o poder aquisitivo das pessoas, né? Também foi para o brejo, a média salarial também foi para o brejo, ou seja, tem pontos positivos. Então, a gente não pode ficar só falando do ponto negativo, né? Dá a impressão que a gente está torcendo contra, né? Ou também não pode ficar só falando dos pontos positivos, porque dá a impressão que a gente está partidário também dos erros, né? Também né? Quando a gente só fala dos acertos, dá a impressão que a gente não está querendo reconhecer os erros. E tem erros e tem acertos de parte a parte. Sim, sem dúvida.
O importante é ser isento e procurar falar a verdade e mostrar aquilo através de fatos, né, que estão ali e são indiscutíveis. Por isso que eu acho que o formato de diário tem tanta importância, né? Que aí você consegue fazer alguma coisa bem analítica, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu fiz isso no livro anterior, embora não seja um diário, mas procurei também ser bem sucinto, porque senão eu teria que escrever, assim como você, fazer 4 volumes do assunto, porque se você pegar esses 33 anos, com todas as nuances, com todo esse tempo passado, então eu me comprometi comigo mesmo a fazê-lo da forma mais sucinta possível, fazendo com uma escrita rápida, fácil, para que as pessoas pudessem acessar, saber o que aconteceu, mas sem perder tempo com muita coisa que, nesse momento, seriam descartáveis, né? na análise da história. Né? Assim também nesse livro. Ou seja, eu procurei colocar aquilo que efetivamente aconteceu nos diversos segmentos que marcam a gestão, sem entrar em muita nuance, porque senão teria também 800, 900 páginas. Né? Sim, com certeza. Perfeito. E esse vai ser o 64º Prêmio Jabuti, né? Se eu não me engano, 64. 64, exatamente. Tradicionalíssimo esse sem dúvida. Sem dúvida. É uma premiação. Depois que eu comecei a escrever, eu já estou com 6 livros lançados, estou escrevendo e terminando já o 7º, e já está na parte de revisão editorial. 2 coisas me marcaram muito. A primeira delas foi poder participar do lançamento de um livro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Momento mágico, uma coisa maravilhosa. E o segundo momento... Eu que estou escrevendo meus 4 volumes, não consegui ficar... Ainda não. Até porque eu não vou estar na Bienal, não vou estar lançando meu livro na Bienal. Não, nesse ano, mas com certeza estará na próxima. Sim, daqui a 2 anos. Eu espero que em 2 anos eu termine os 4. Né? Termina, com certeza. Com certeza. E o segundo momento é esse da possibilidade da inscrição e da participação num prêmio que é referência nacional. Me enche muito de orgulho. E é um selo de qualidade. É um selo de Exatamente. qualidade. Você apenas ter a inscrição aceita já é um selo de qualidade. Já é um grande passo e uma coisa que realmente me enche de orgulho e me faz, né, motivar para novas caminhadas literárias. A literatura é fundamental, né? Como nós dissemos, né? A informação é fundamental e a literatura nada mais é do que a documentação do conteúdo, ou seja, você fazer, né, usando uma expressão que é muito comum aqui no Brasil para nós aqui, vale o que está escrito, né? Vale o que está impresso. Né? Vale o que está impresso. É a referência de credibilidade. Sem dúvida. E apesar de toda a dificuldade que cerca não só as editoras, mas os escritores, né? Obviamente, mas eu percebo e espero não estar enganado, eu acredito que não esteja, eu percebo movimentos que estão surgindo. Por exemplo, aqui em Bauru, 2 semanas atrás, nós tivemos um movimento chamado Quem é Livro Sempre Aparece. Foi feito numa banca de jornal tradicional da cidade, muito próxima ao Aeroclube, e nesse local, diversos autores da cidade de Bauru compareceram, levaram seus livros, trocaram informações, venderam eventualmente alguns livros, alguns exemplares, mas o fundamental foi esse congraçamento, né? Essa união e essa forma, mostrando a todos. Um shopping aqui de Bauru fez um espaço literário para deixar os autores, os escritores bauruenses, deixam seus livros, 2, 3 exemplares, e as pessoas entram, ou leem lá no local, ou levam o livro, depois se comprometem, né? Trazem o livro, colocam lá na estante. Então, são movimentos simples, pequenos até, mas que demonstram uma mudança de comportamento em relação à leitura, né? Que é
fundamental a todo ser humano. E nós estamos vivendo, desde do advento da internet, nós estamos vivendo uma era de leitura, mas é uma leitura digital, virtual, eletrônica. Sim, né? Sim. E eu acho que o livro ele se torna um detox da leitura digital, né? Ou seja, para você, né, se desconectar, se desintoxicar das multitelas, eu acho que o livro é sempre uma boa saída, né? Sempre sem dúvida alguma, um bom refúgio, sem perder a conexão com a informação, com a cultura. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Rafael, é um prazer mais uma vez falar com você aqui. Desejo sucesso aí no Prêmio Jabuti. Espero encontrá-lo lá na Bienal, lançando o seu livro. E gostaria de deixar o espaço aí para você se despedir dos nossos seguidores aqui do Papo Net e agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, Paulo, o convite, a oportunidade de conversar com o pessoal que assiste e que está sempre conectado com o canal. É uma chance realmente única e eu espero poder estar aqui outras vezes com outros lançamentos, outras conversas importantes sobre literatura, sobre lançamentos de livros, sobre Bienal, sobre Prêmio Jabuti. O espaço é seu. Quando quiser, venha falar. Eu agradeço muito. É sempre uma honra poder estar aqui contigo. Então, esse foi Rafael Moya Filho, autor de Diário de uma Democracia, 600 dias que marcaram o país, que já esteve aqui falando da Democracia dos Ausentes, um outro livro dele também, que vai estar na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, lançando esse seu último livro. E se vocês curtiram, deem o seu gostei, deem o seu não gostei, se vir alguma coisa que pode melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, ajude-nos a melhorar no que estamos errando, a aprimorar o que estamos acertando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receberem os avisos dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência. A civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração uns com os outros. E, pela primeira vez na história da civilização, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para complementar a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.